Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o SNCI 11. Tiveram alguns acontecimentos no mês, quero mostrar para vocês. Então bora lá, vamos começar aqui com o relatório dele e a gente troca uma ideia, né? Esse fundo vem crescendo bem, né? O número de cotistas dele, isso aí desde o início. Temos alguns dados aqui, depois a gente vai para a carta do gestor, né? 35 operações, LTV da carteira é 62%, o yield all-in, que é o yield considerando as projeções de inflação e tudo mais, né? Dando aí 15%, pagou R$ 1 por cota, que dá aí no mês um 14,86%, né? De forma anualizada. Patrimonial dele está em 97, sofreu um pouquinho por conta da marcação ao mercado, e temos 11 centavinhos aí de reserva, né? Ah, vamos aqui a parte de resultado. E nesse mês não teve muito o que comentar, né? Não teve nada assim muito extraordinário, né? Porque o fundo tá meio paradão na dele e tal. Ele anda comprando bastante, né? Ele tá comprando muito, né? Mexendo na carteira, mas não teve tanta movimentação assim. Uma movimentação que teve no mês que chamou a atenção foi o investimento em fundos imobiliários. Primeira vez que ele faz isso. Hoje a gente tem 6% do PL e aqui na carta do gestor ele vai tentar entender um pouco, né? O fundo distribuiu R$ 1 por cota e manteve aí 11 centavinhos acumulado em reserva, que dá um yield de 14,6%, que foi o que a gente viu, né? Mês passado, vocês lembram, o resultado foi 1,25 e ele distribuiu aí R$ 1. Nesse mês ele utilizou, né, um pouquinho da reserva, a gente consegue ver aqui, um pouquinho da reserva para contribuir com essa distribuição. Durante o mês, o fundo realizou 3 novas aquisições, né? Sendo esse CRI BIT e 2 fundos imobiliários, o TIGAR e o RSI. Aí eu me pergunto, eu fico bem curioso, né, dessa alocação, a estratégia por trás disso, o que motivou. Ele até trouxe aqui um racional para os cotistas e a gente vai entender. Mas, conforme eu já falei com vocês em vários vídeos e tudo, eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de movimentação, eu não vejo muito sentido em um fundo de CRI comprar os fundos imobiliários, né? O RRCI eu consigo entender de forma melhor do que o TIGAR, porque o RRCI está bem abaixo do VP e tal, enfim. Você consegue até falar, beleza, faz sentido. Agora o TIGAR eu não consegui entender muito bem essa alocação, mas enfim. Vamos entender. De toda forma, a gente sabe que são alocações pontuais e não definitivas. Comprou para fazer ganho de capital, né? Ele também coloca que caso eles chegassem a oportunidades únicas e tal, eles iriam realizar esse movimento. A primeira locação foi esse Cribit, que é uma incorporação de 26 andares, né? Lá em Barueri. Já está aí mais de 40% das unidades vendidas. A LTV de 60%. CDI mais 5,5% a taxa, né? E botaram 10 milhões aí nessa primeira tranche. A segunda aquisição do mês foi o Tigar, né? A gente conhece fundo de desenvolvimento e tudo. Estava aí realizando a 11ª emissão e o fundo entrou com R$ 20 milhões na oferta. E de acordo aqui com o estudo de viabilidade, é para entregar 1,50 por cota, que dá um yield de 15,73, que está muito próximo, né, do próprio yield do SN6. A gente vê aqui no all-in, 15,76. Então tá bem próximo, né? Até um pouquinho abaixo, mas enfim, praticamente empatado. Fico curioso. Confesso para vocês que eu fiquei bem curioso com essa alocação, até porque o fundo hoje vem sendo negociado a R$ 117, então assim, já está abaixo. No dia que converteu as cotas, que foi dia 6 de dezembro, já estava aí no patamar da oferta. A oferta deles foi por 122,42. Então, no dia da conversão, já estava aí abaixo, né? Não teve nem como fazer uma flipagem. Mas, de toda forma, a gente fica aí acompanhando. Se esse fundo voltar para os patamares do pré-emissão, 127, quase R$ 130, aí dá para fazer um ganho de capital legal, né? Eu espero que esse ganho de capital eles consigam fazer isso no curto prazo. E o outro que me deixou mais curioso foi o RRCI, fundo da RB Capital. Pegaram 3,5 milhões nele e ele coloca, né? Racional é o preço. Tá sendo negociado no PVP bem abaixo, né? E aí ele coloca que vai dar um carrego de 15,42% ao ano.
E aí, se a gente vê que na RCI, a gente sabe, esses fundos da RB Capital, eles vêm sofrendo aí ataques por todas as direções, né? A gente já viu fundos, pedidos para esses fundos serem liquidados, tá? A gestora vem sofrendo alguns ataques aí no mercado. Será que vamos fazer alguma coisa do gênero aqui no RRCI? Se a gente pegar aqui, ó, RRCI 11, fundo hoje sendo negociado a R$ 86, né? No último mês aí, ele praticamente andou de lado, né? Não teve muita movimentação. Mas, saindo da deflação, certamente ele deve subir um pouquinho, e aí até que dá para fazer um ganho de capital. Mas será que não dá para pedir a liquidação desse cara aqui? Né? Ganhar aí 11%? Acho que no ganho de capital não consegue ganhar 11%, mas pedindo a liquidação, igual a gente viu a Capitânia pedindo a liquidação do SAD 11, nunca se sabe. Enfim, duas alocações aí. Trouxe a estratégia para vocês. Eu pessoalmente não gosto, né? Não sou fã de quando um fundo de CRI compra outros fundos imobiliários. Eu acho que já temos o FOF para fazer esse tipo de movimento. Mas eu entendo aí a cabeça do gestor e eu espero que dê certo aí para a gente ganhar dinheiro, né? No final do dia eu quero ganhar dinheiro. E se der certo, ótimo. Seguimos o baile. Mas, como eu já falei, não é porque é da Suno e tudo mais que eu não vou falar que eu não gosto, que eu não gostei dessa movimentação. Não gostei. Assim como eu não gosto em todos os outros fundos. Assim como eu não gosto quando o HGCR faz isso, que é da Credit Suisse, que é uma gestora que eu também gosto. Assim como eu não gosto que o VRTA faz isso, que não é um fundo que eu tenho, mas é um produto que eu acho legal. Assim como tantos outros fundos de papel que fazem isso. Por exemplo, o próprio FHI comprou um fundo de papel, comprou um outro fundo imobiliário, no caso foi um fundo de papel no mês passado, ou nesse mês, agora eu não me lembro qual relatório, acho que foi nesse mês de agora, também não gosto. Para mim, eu mantenho aquele meu posicionamento, fundo de CRI tem que ter CRI, ponto. Eu fico um pouco mais tranquilo quando é uma alocação em outros fundos de CRI, porque no final do dia você está comprando CRI, e quando é com desconto, então eu fico tipo, beleza, tal, mas, enfim, vamos ver aí quanto tempo que demora, né, o Tigar. Eu espero aí que o pessoal da Suno coloque pra gente, depois que eles fecharem esse trade, né, eu imagino que eles vão fazer um trade nessas duas posições, quanto que deu de tiro e tal, pra mostrar pro cotista, tipo, ó, valeu a pena, não valeu a pena e tal. E aí a gente consegue pegar e ter uma ideia, né? Se eles pegarem e mostrar pra gente, ó, ficamos com esse fundo aqui, ficamos com o Tigar 3 meses na carteira, recebemos 4,50, né, de dividendos dele, né? Tô contando os 50 de distribuição, e vendemos por X reais acima do valor que a gente comprou. Legal, deu um resultado de tanto. Mas, enfim, vamos ver, né? Eu espero que dê certo. Mas de toda forma, como eu já comentei outras vezes, não é a minha praia. Aqui ele comenta sobre o mês de novembro, foi muito turbulento e tal. Dezembro foi pior ainda. A gente viu o cenário político mandando muito na bolsa. E uma coisa que afetou bastante o SNCI, o VP, né, que jogou o VP dele para o menor patamar histórico de VP, de valor patrimonial, derrubou o VP, foi aí a abertura do juros futuro, né? Jogou bastante para cima, a gente vê o DNB subiu bastante. E agora, e é engraçado, porque esse gráfico aqui é de novembro, né? Dezembro chegou a bater 6,5, então tá maltratando bastante o VP do fundo. Mas de toda forma, ele traz, né, que mesmo com essa alta que teve da NTNB, eles conseguiram manter o spread médio da carteira, o spread médio da carteira de 267 base points, e eles estão conseguindo manter o fundo acima desse spread médio. E aquela coisa, como o fundo está sempre fazendo emissão, sempre comprando coisa nova, ele sempre vai se adequando ao momento de juros que ele está, né? É o que eu comentei com vocês. O spread, vamos fazer a linhazinha do spread de novo. O spread é esse carinha aqui, os 267, né? Não tá em escala, viu, pessoal? Deixa eu tentar fazer em escala aqui pra gente ter uma ideia. Vai dar aquela de 267, vai dar aqui assim, mais ou menos. Então, o spread é sempre esse. Então, lá quando tá aqui no fundo, ele vai trabalhando, né? Ele vai considerando a curva da NTNB. A gente pode pegar a NTNB aqui, ó. Vamos usar a curva dela. Então, a NTNB sobe, o fundo compra um CRI lá em cima, mais de IPCA mais 7. Aí ela cai, o fundo compra IPCA mais 7. E aí ele fica mantendo esse spread médio aí, né? Claro, em momentos que ela sobe mais, quando ela cai muito, ele tenta pegar um spread maior, enfim, tenta manter essa média. Ele também coloca aumento da exposição em operações CDI, que já saltou bastante, já está em 28%.
já aumentou em 17% desde maio, e é um movimento que eu vejo vários fundos fazendo, alguns fazendo de forma mais rápida. Eu acho que o que fez de forma mais ligeira foi a FHI. A FHI foi assim, rapidaço. Tem muito fundo que ainda está muito para trás. E o SNC é um deles, que está um pouquinho para trás, da minha visão, no que eu tenho de visão pessoal, assim, pro CDI. É algo eu penso nesse momento. Se eu fosse, né, vai dizer, se você fosse o gestor do fundo, o que você faria? Eu estaria mantendo uma carteira 60-40, de 60% IPCA, 40% CDI. Eu teria feito esse movimento se eu fosse gestor. E eu fiz isso na minha carteira pessoal, né? Minha carteira pessoal, eu deixei ela com esse nível de exposição, 60-40. Então eu acho bem interessante. Mas enfim, isso aí é preferência pessoal, viu, galera? Eu tenho a minha, você tem a sua e tal. Dá pra precisar na mesa de boteco e conversar sobre isso. Eu vou ter meus argumentos, você vai ter os seus e tal, não sei o quê, e por aí vai. Aqui, a questão das movimentações, a gente viu que a compra de Tigar e tudo. O grosso do mês mesmo foi Tigar, né? Foi 20 milhões aí em Tigar 11. No mais, o fundo segue, né, o trabalho que ele vem fazendo. A grande novidade do mês foi essa questão dos fundos, né? Ele comprou os fundos imobiliários, foi algo que ele não tinha feito ainda, primeira vez que ele faz. Eu estou muito curioso para ver o resultado final, o resultado lá na frente, se vai dar um resultado legal, se vai fazer sentido esse trade, em todos esses pontos. Eu espero aí que dê certo, até porque eu sou cotista, eu quero ganhar dinheiro, mas, como eu já falei com vocês, eu pessoalmente não gosto. Eu prefiro que o fundo de CRI seja 100% CRI, puro e tal, mas inevitavelmente hoje, né, cada dia mais, a gente vê fundos imobiliários de CRI comprando outros fundos imobiliários e tal, e enfim, é uma coisa que vem tomando conta do mercado. E paciência, galera. Eu comento, faço aqui meus comentários, explico por que eu não gosto e tudo mais, e enquanto isso a gente vai, né, se virar uma febre, a gente tem muito fundo que tá fazendo isso, mas se virar uma febre, a gente corre para quem não faz. E, por exemplo, quem que não faz, quem que não, fundo de CRI, qual gestora que não tem fundo imobiliário, é que nem, né? Então, a gente vai vendo esses movimentos aí. Eu espero que dê certo, espero que dê dinheiro, mas falar que é uma coisa que não me agrada. De toda forma, fica aí o relatório do mês. Mais um mês o fundo seguindo essa estratégia, alocando. A cota dele, que nessa bagunça toda aí que teve política, chegou a cair bastante, né? Vamos, tá até pra gente ver aqui, ó. Quer ver? A cota chegou a cair bem, né? Por conta de todo esse barulho que teve. Chegou em valores também, bateu a mínima histórica, olha só. Você pode ver aqui, olha só. Esse fundo aqui, ó. Deixa eu fechar o gráfico aqui. Pronto. Chegou a bater R$ 95, a mínima histórica dele, né? Então, bem curioso isso. No mais, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa se inscrever no canal, deixar aquele like aí. Valeu, até mais.